Olá, meu nome é Regis Cordeiro e nesse estudo continuaremos a série sobre a introdução à vida de Jesus. Hoje estudaremos o ministério de Jesus Cristo na Galileia. Nós já estudamos Jesus na eternidade passada, sua anunciação, nascimento e infância. Também já estudamos seu batismo e ministério na Judéia. E hoje continuaremos nosso estudo no ministério de Jesus agora na Galileia. No final do estudo anterior, temos Jesus chegando na Galileia. O seu ministério na Galileia durou aproximadamente de 1 ano e meio a 2 anos. Continuamos nosso estudo por volta do ano 27 ou 28 depois de Cristo, agora na Galileia. Aqui temos o ministério de Jesus anunciando a chegada do reino de Deus. Em Marcos 1,14 lemos: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Ele veio cumprir a promessa que Deus fez em Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Que ministério incrível de libertação e restauração Jesus veio cumprir. Podemos dividir esse período em duas partes: o ministério público, onde ele prega quem ele é e o que veio fazer, e o ministério privado, onde depois de intensificada a perseguição dos fariseus, ele se concentra em treinar os discípulos. Não temos uma clara sequência dos eventos na Bíblia, já que os eventos estão distribuídos nos 4 evangelhos. Mas com o objetivo de criar uma sequência e ordem para facilitar o aprendizado, iremos nos basear na sequência da Bíblia de Estudos, MacArthur. Começamos com o ministério público, que durou por volta de um pouco mais de 1 ano. Lemos em Lucas 4,16. Chegando a Nazaré, Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Os judeus então tentam o jogar do precipício. Ele, porém, passando por meio deles, seguiu o seu caminho. Jesus se muda para Cafarnaum, onde forma a base de seu ministério na Galileia. Cumprindo-se assim outra profecia de Isaías, especificamente no capítulo 9, versículo de 1 a 2. Em Mateus 4,13 lemos: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: A terra de Zabulon e a terra de Naftali, o caminho do mar além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Jesus chama 4 discípulos para serem pescadores de homens e então começa suas pregações e milagres por toda a Galileia. Pregando com autoridade nunca vista antes, ele mostrava que tinha autoridade de perdoar os pecados. Também nesta fase ele chama Mateus para o seguir. Jesus vai para Jerusalém para um festival.
onde ele cura um paralítico no sábado. Então começa várias controvérsias em relação ao sábado. Os discípulos colheram e comeram espigas, ele cura um homem com a mão ressequida, mas claramente ele se define como o Senhor do sábado. Então os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Jesus então volta para a região de Cafarnaum, onde ele escolhe os 12 apóstolos. Jesus continua curando muitos enfermos e então temos o Sermão da Montanha. Um ponto de virada significativo no ministério galileu de Jesus veio neste dia longo, chamado assim porque muita coisa aconteceu nesse dia e não porque foi mais longo do que os outros dias. Os líderes religiosos fizeram uma alegação absurda de que Jesus foi capacitado por Satanás e em seguida exigiram um sinal. Naquele dia, Jesus começou a ensinar em parábolas. Aqueles dispostos a ouvir e entender a natureza do reino de Deus eram capazes. Aqueles que não queriam entender, não entendiam. Jesus avisa que o bem e o mal coexistiriam por um período indefinido na terra, seguido por uma separação cataclísmica, como vemos em Mateus 13, de 18 a 30, também de 36 a 42 e 47 a 50. Na noite do dia longo, Jesus cruzou para o outro lado do mar da Galileia em um barco. Uma grande tempestade surgiu enquanto Jesus estava dormindo e os discípulos temiam que eles se afogassem. Mas até o vento e as ondas obedeciam a Jesus. Jesus e os discípulos desembarcaram no lado oriental da costa, onde Jesus cura o endemoniado Gerazeno. Quando Jesus retornou a Cafarnaum, ele curou uma mulher que tinha um problema de sangue e depois ressuscitou da morte uma menina de 12 anos. São essas as obras de um homem ligado a Satanás? Claro que não. Quanto mais Jesus mostrava seu poder e bondade, mais a oposição a ele se intensificava. Temos então a segunda rejeição em Nazaré. João é assassinado por Herodes Antipas. Jesus se retira com os discípulos. Milagrosamente alimenta mais de 5.000 e o povo o quer o proclamar rei. É nesse tempo que ele também anda sobre as águas. E então ele está de volta a Cafarnaum. Aqui terminamos o estudo de introdução ao ministério público de Jesus na Galileia, onde ele anuncia a chegada do reino de Deus para os que estão nas trevas. Chama seus apóstolos, cura e liberta muitos e começa a ensinar em parábolas. Com a intensificação da oposição pelos fariseus, Jesus se volta para a preparação dos apóstolos, que estudaremos no próximo vídeo. Deus lhe abençoe.